Êxodo 4, do 1 ao 7. Diz assim o texto sagrado. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: um bordão. E ele disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em bordão em sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu peito. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no teu peito. E tornou a colocar a sua mão no seu peito. Depois tirou-a do seu peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Amém? Levanta a mão e fala assim: fala comigo, Senhor, no nome de Jesus. O que nós temos da parte do Senhor? O que o Senhor tem nos concedido? Será que nós temos menos do que deveríamos ter? Ou mais do que poderíamos ter? O que temos é suficiente para que tenhamos uma vida abençoada e vitoriosa? Será que podemos nos apropriar de bênçãos com aquilo que temos? E os nossos desafios? Será que podemos vencê-los, superá-los com aquilo que possuímos ou não? É interessante, Moisés, ele fora criado nos seus primeiros anos de vida pela mãe, Joquebede, que era uma mulher que servia a Deus. Seu pai também, seus irmãos também. Moisés era o mais novo de 3 irmãos. Ele poderia ter morrido, mas Deus o livrou, e nós conhecemos a história. Deus vai dar um grande livramento, uma grande bênção, e ele vai ser salvo do rio Nilo, uma exceção na época para meninos do sexo masculino, que deveriam morrer segundo a ordem do rei. Aí a mãe vai criá-lo, e ele vai aprender a história dos hebreus. Ele vai aprender sobre Abraão, Isaque e Jacó, e a bênção de Deus através daqueles patriarcas que aquela bênção deveria alcançar a descendência dos patriarcas. Depois ele é levado ao palácio de Faraó, e ele vai ficar ali até 40 anos de idade. Não se sabe exatamente o tempo que ele ficou com a mãe, quantos anos, até desmamar, 5, 7, alguns acham um pouco mais, pouco menos, mas ele vai ficar muito tempo no palácio. Lá em Atos, quando Estevão faz aquela sua última palavra, ele fala que Moisés foi criado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, ele ali no palácio, ele vai aprender toda a ciência egípcia. E a ciência egípcia à época era fortíssima, era maior. Não se chama o Egito um império, mas era um império. Muitas vezes nós começamos ali com a Babilônia, mas a Síria antes, e o Egito lá atrás.
tanto um quanto o outro é considerado império. O Egito era muito forte, os faraós. Tinha faraó que pensava que era Deus. E tinha alguns que tinham certeza disso. Não só pensavam. Tanto é que quando eles morriam, né, tinha aquelas pirâmides. E aí, lá em cima, eles colocavam, bem lá em cima, lá no último andar, uma vez nós subimos lá, no último andar, podemos assim chamar, e colocava todo o ouro deles ali, porque eles entendiam que não tinha morrido. Eles eram um ser muito superior, então a riqueza ficava ali. Então os faraós eram assim, imaginavam-se acima da média. E Moisés vai ser criado ali como o neto daquele faraó, filho da filha, uma vez adotado. A adoção hoje sempre teve valor. E naquela época, quando o faraó decretava uma adoção, era forte, inclusive, né? Ele vai criar, ele vai aprender tudo naquele palácio. Só que a cultura hebraica, na cabeça dele, o levava a desejar a libertação do seu povo. Ele aprendera com a mãe, com o pai, com os irmãos, com outros, que Deus tinha criado tudo, porque Moisés vai escrever depois Gênesis. Obviamente que tem uma revelação acima daquilo que ele pôde conhecer, mas o conhecimento que ele teve ali foi grande. Então, ele vai conhecer Deus, ele vai saber quem é Deus e o que Deus tinha feito para os patriarcas e outros. E naquela situação, podemos chamar de favorável a um nível cultural muito forte e a um conhecimento extraordinário, com 40 anos, ele se sentia totalmente preparado para libertar o seu povo. Conhecia a história, sabia quem era Deus, cria em Deus, e ele sabia que o povo estava sofrendo, e ele tinha agora força. Tanto é que ele matou um egípcio com facilidade, sabia lutar, sabia brigar, sabia guerrear, entendia. Há quem afirme que ele era cotado, inclusive, para ser o faraó. Aquele faraó que ele vai enfrentar mais tarde, ele foi criado junto com ele. Então, era um homem preparado. Quando ele sai dali com todo aquele preparo, tudo aquilo demora 2 dias. Né? O primeiro dia ele sai, vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai e mata. No segundo dia ele vai apartar. Tem gente que é assim, né? Ele briga no dia e aparta a briga no outro. Né? No outro dia foi apartar uma briga entre 2 hebreus e um falou assim, mas quem é que te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como fez ontem com o egípcio? Então, no primeiro dia ele achou que era preparadíssimo. E ele tinha muito preparo mesmo. No segundo dia ele vai fugir. Ele vai ficar 40 anos longe de tudo aquilo. E quando ele estava longe, ele vai se casar, ele tem 2 filhos, ele vai cuidar de ovelhas. Deus tinha um propósito em cuidar de ovelhas, porque ele haveria de cuidar de umas ovelhas mais bravas depois, lá no deserto. E agora a gente vê ali no capítulo 3, ele tendo o chamado de Deus. Deus vai aparecer para ele numa sarça ardente que queimava, mas não se consumia. Deus vai falar com ele. Deus vai chamá-lo e vai falar da aflição do povo e vai mostrar tudo aquilo para ele. Mas naquele momento ele entendia que não era capaz, que ele não tinha condição alguma. E ele tinha muita condição, humanamente falando. Ele tinha todo o preparo para ser um líder, humanamente falando. E agora, no capítulo 4 que nós chegamos, nós vamos ver que Deus tinha falado muito com ele, no capítulo 3 todinho, e Deus se revela, eu sou o que sou. Quando ele pergunta, eu vou falar, quem me mandou? Fala que eu sou, mandou. E vai, e tudo aquilo. E Moisés vai responder, eis que me não crerão. Se o Senhor quer que eu vá, eles não vão crer em mim. Ele quer dizer, eu fiquei 40 anos longe, eu não vivi com esse povo, fiquei 2 dias com esse povo, e saí, fiquei. Eles não vão crer em mim. E aí tem essa experiência
que é linda, irmãos, isso aqui, uma experiência linda. O Senhor pergunta, ele estava com uma vara, um bordão na mão. O Senhor pergunta, o que você tem na mão? O que você tem? Ele podia dizer, Senhor, eu tenho um conhecimento egípcio muito forte. Eu tenho a cultura dos hebreus também, eu aprendi com os meus pais. Eu tenho uma experiência de pastor no deserto. Eu tenho muita coisa, Senhor. Eu tenho muita coisa. Mas ele só disse, eu tenho uma vara, eu tenho um bordão na mão. Senhor, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso. É interessante o que Deus faz, né? Quando a gente pensa que tem muito, parece que a gente não tem nada. Quando a gente imagina que não tem nada, parece que a gente tem muito. Isso aqui é um lado dos meus argumentos. Mas o outro lado é que Deus usa o que nós temos, sim. Aquilo que você aprendeu na vida, até antes de ser um cristão, Deus vai usar. Eu estudei, eu formei, eu fiz uma faculdade, eu fiz um mestrado, um doutorado, eu me preparei, eu fiz isso. Tem valor? Tem valor. Tudo tem valor no reino de Deus. E Deus usa o que temos. Deus usa. Mas Deus, Ele não está preso a isso. Se uma pessoa não tiver nada disso também, Deus pode usar igual ou mais também. Vai ser útil, sim, mas Deus tem coisas que Ele faz e nos surpreende. Deus até nos surpreende de uma maneira como Ele faz. Mas Ele está perguntando para Moisés, o que você tem, Moisés? Isso aí. E Moisés, com medo do faraó, com quem se criara, com medo de enfrentar o exército egípcio, que ele sabia que era poderoso, com medo dos hebreus, dizendo, eles não vão crer em mim, com medo da vida, com medo da história, com medo da história. Mas Deus está perguntando para ele, o que você tem? Deus está perguntando para você, nesta noite, o que você tem? O que você tem consigo? Pastor, e Deus, não tenho nada. Eu tenho encrenca, eu tenho luta, eu tenho doença, eu tenho problema. E eu não tenho força. Eu não tenho força para vencer. Mas Deus está perguntando, será que não? Será que você não pode vencer comigo? Foi o que aconteceu com Moisés. Então, com base nesse texto, diga assim, o que você tem nas mãos? Pergunta para quem está do teu lado. Diga assim, o que você tem nas mãos? O que você tem? Será que você, com o que tem, pode ser bênção e pode fazer algo extraordinário ou não? O que você tem? Vamos lá. Com base nesse texto, aqui vamos ter a experiência, joga cajado, vira uma cobra, pega, não é mais uma cobra, depois ele põe a mão no peito, fica leproso, depois a lepra vai desaparecer. Então vamos lá, o que você tem nas mãos? Eu estou perguntando para você. Diga assim, valorize o que você tem. Então Deus perguntou, o que é isso que tem nas mãos? Respondeu, um bordão, uma vara. Senhor, eu tenho um bordão aqui. Deus está falando com ele. Veja bem, eu fiz uma retrospectiva rápida da vida dele, mas você vai ver no capítulo 3 que, a despeito do chamado que ele tiver, ele estava com muito temor, muito medo. E Deus está perguntando, o que você tem? Senhor, eu tenho uma vara, eu tenho um bordão apenas. Eu só tenho isso aqui. Eu só tenho isso. Muitas vezes a gente olha para nós e parece que o que a gente tem não tem valor. O que a gente tem consigo mesmo nas mãos não tem utilidade. Muitas vezes a gente se autodesvaloriza.
E nós precisamos valorizar o que Deus nos deu e muitas vezes não percebemos que recebemos. Você tem muito mais do que pensa. Você pode mais. É algo que eu estou enfatizando aqui nesse ano. Você pode mais. Pode muito mais. O que você tem é relevante. Naquele momento, Moisés apresentou um bordão ou uma vara, conforme a tradução. Falou, Senhor, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Irmãos, com a vara depois, na verdade vai ser a vara que pertencia a Arão, o Moisés vai fazer uma revolução no Egito. Ele vai fazer algo extraordinário. Mas Deus está falando com você nessa noite. O que você tem é o que Deus quer usar. Deus não quer usar o que você não tem. E Deus não quer usar o que o teu irmão tem. Não, o que vale é o que você tem. Muitas vezes nós desejamos ter o que os outros têm. O que os outros têm só serve para os outros, não serve para nós. O que Deus permitiu que você tivesse, ou o que Ele lhe concedeu, é o que vale. E isso é forte. Isto é forte. Por isso que Deus perguntou, o que você tem aí? Eu tenho uma vara na minha mão, um bordão, Senhor. Eu tenho isso na mão. Ele não falou de todo o conhecimento dentro dele, porque ele certa feita falhou, então ele não falou. Mas ele falou, eu tenho isso. Ele quis dizer para Deus, não tenho nada. Senhor, o que eu posso fazer para libertar esse povo? Tenho nada, eu tenho essa vara aqui na mão. Esse bordão, só se eu bater em todo mundo com esse bordão. Deus está olhando para você nesta noite, está perguntando para você, o que você tem? Aí você vai dizer, eu não tenho nada, mas o irmão do lado tem bastante dinheiro. Eu não tenho nada, mas aquele irmão meu tem uma casa, Senhor. O Senhor precisa descer aqui e ir lá naquela casa, você vai ver a comida que tem lá dentro. Eu não tenho nada, mas o meu colega lá na empresa tem um carro, que eu estou de olho nele, só não tem dinheiro para comprar. Você notou que as pessoas passam a vida olhando para o que os outros têm, não para o que ele tem? E Deus quer fazer algo extraordinário com o que você tem. Mas enquanto o teu olhar ou o teu foco for em outros, você não consegue. Você tem que pensar aquilo que você tem. Deus está perguntando para Moisés, o que você tem, Moisés, nas mãos? E Deus está olhando para você e falando, Amélia, o que você tem nas mãos? O que você tem, Luiz, nas mãos? Deus está falando com cada um. O que você tem, Érica, nas mãos? Mas é irrelevante, Senhor. Será que é? Será que é irrelevante o que Deus permitiu que tivéssemos ou nos concedeu? Não, não é irrelevante. Moisés vai fazer uma revolução no mundo. Uma revolução. Com o que ele tinha, não com o que ele aprendeu no Egito. Vamos lá. O que você tem nas mãos? Diga assim, use o que você tem. Então disse Deus para ele, lança na terra. Ele levantou na terra e o bordão virou uma serpente, Moisés fugia dela. Interessante que Deus trabalha com a gente de uma maneira tão singular, que nos chama a atenção. Naquele momento, ele vai falar para Moisés, é isso que você tem? É esse bordão que você tem? Então lança na terra. Lança, use o que você tem. Mas, Senhor, qual é o sentido de jogar esse bordão na terra? O que vai mudar aqui? Isso não vai me convencer de nada, isso não vai mudar nada, não vai alterar nada. Lança o que você tem, lança o que você tem, lança aí o que você tem. E quando Moisés jogou o bordão, virou uma serpente, podia até fazer uma aplicação da serpente, podíamos fazer uma aplicação de que o que temos pode virar algo forte, poderoso, mas a serpente é mais símbolo do capeta, né? Então não vou fazer nenhuma
uma análise da serpente. Nem gosto muito de serpente. Mas uma coisa é certa, Moisés teve que lançar o que tem. E ele só tinha aquele bordão, ele lançou. E a partir dali a história dele começa a ser mudada. Deus está falando para você nesta noite, lança o que você tem. O que você tem, lança. Joga para frente, joga nesse mundo. Lança nesse mundo o que você tem. Lança. Pare de achar que não tem nada e vá em frente. Joga diante de você o que você tem. Você pode seguir um caminho vitorioso demais. Se você não fizer nada, você não fará nada. Você não vai construir história nenhuma. Mas você pode construir uma história. Talvez a maior história do Antigo Testamento foi construída por aquele homem, Moisés. Ninguém foi maior que o Moisés. E foi a partir daquele bordão. Mas quando ele jogou, ele precisava jogar. Deus falou, joga. Use o que você tem. Mas eu só tenho isso. Usa isso. E virou a serpente. Deus está dizendo para você nesta noite. Você pensa que tem pouco, mas você tem o suficiente para realizar o melhor para mim. Toma posse disso, segura para você. Se você jogar para frente, na terra, neste mundo, o que você tem, você verá o que Deus fará através disso. Deus não depende de nós, Deus nos usa. Mas um segredinho para você, Deus usa o que você tem. Deus não vai usar o que o teu vizinho tem, Ele usa o que você tem. É você. Deus trata com cada um individualmente, pelo nome. Até o CPF ele sabe. Agora vai mudar, vai juntar um documento. É tão duro esses documentos, de identidade, CPF, carteira de motorista. Você vai falar o número, você cansa. Então vai ser um documento agora. Nem sei se vou gostar muito do documento, mas vai sair. Mas uma coisa é certa, Deus te conhece todinho. Ele sabe o que você tem. Ele está dizendo, usa isso. Você sabe qual é a grande diferença de uma pessoa muito usada por Deus e uma não usada por Deus? A usada por Deus, a pessoa vai. Eu já vi pessoas sem nenhum nível cultural, sem nada, sem dinheiro, sem nada, fazer uma revolução no Evangelho. Eu já vi a pessoa ser usada por Deus, que eu pensei, Senhor, o que está acontecendo com essa pessoa? É assim, olha para a Bíblia. Amós cuidava de bois, virou um profeta. Isaías era quase um príncipe, virou profeta, mas Deus usa tanto um quanto o outro. Quando Deus foi escolher os apóstolos, Ele tinha os doutores da lei. Ele falou, não vou escolher nenhum. Povo enjoado, Deus olhou para esse povo enjoado. Ele escolheu pessoas simples, principalmente os pescadores. Quando Jesus chegou diante de Pedro, Pedro falou, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Por que ele vai falar isso aí? Porque ele achava que só podia pegar um peixinho ali. E Deus estava falando com ele, você vai pegar 3.000 almas numa pregação. Deus usa, Deus levanta, Deus faz. Deus quer usar o que você tem. E você tem muito. Você fala, você vê, você ouve, você anda, você tem as mãos para usar. E você pode, porque tem a palavra de Deus sobre a tua vida. O que iria fazer a diferença ali era o que Deus estava falando. Eu estou falando, Moisés, é eu que estou falando. A sarça queimou e não consumiu, sou eu. Mas você sabia que muitas vezes a gente acha que é a gente que vai fazer. Tem vezes que a gente vai pregar e a gente pensa que é a gente que vai abençoar. É a gente que vai... Não. Você precisa jogar, lançar o que você tem e deixa Deus fazer uma obra excelente. Quando estava aquela multidão com fome, uma criança resolveu o problema. Então, precisamos entender o que temos,
Mas só entender não vale. Use. Joga o teu potencial. Você está aqui na igreja, você quer ser uma bênção, fala, eu quero ser bênção. Vai ser. Eu quero ser usado por Deus. Vai ser. Desde que você se jogue. Se você fala, eu estou aqui nesse mundo, eu vou me jogar, eu vou fazer, eu vou. Você tem problema, você vai resolver se você for atrás. Tem gente que tem problema demais e fala, Senhor, eu vou morrer deprimido. Deus fala, faça alguma coisa melhor do que depressão. Saia daí, vai à luta. Enfrenta. E vence. Amém? Usa o que você tem. Usa o que você tem, não o que você não tem. E nem o que pensa ter. Vamos lá. Meu Deus. O que você tem nas mãos? Diga assim, preserve o que você tem. Então, naquele versículo anterior, veja bem. Está ali, lança na terra, lançou muito em cobra. E Moisés fugia dela. Moisés vai fugir desta cobra, né? Mas ele vai pegar, no versículo 4, vai estender a mão e vai pegar a cobra. Ele vai pegá-la e vai virar o bordão novamente. Aquilo que a gente lança, parece que vai voltar uma coisa ruim. Não. No mínimo vai voltar o que era. O que você tem é teu. Amém? O dom que você tem é teu. O Paulo escreve com ele dizendo que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não revoga, não. O que você tem é teu. É teu. Muitas vezes está sendo usado e parece que de uma maneira estranha, mas é teu. O que Deus te deu é teu. Amém? Ninguém vai tomar o que é teu. Ninguém vai tomar o que é teu. Você tem que entender dessa maneira. Então, Estende pegou pela cauda dela, se tornou um bordão. Para que creia que tu me enviaste e que eu apareci para você, Deus dos seus pais. Aí ele vai trazer Abraão, Isaque e Jacó. Então, veja bem, ele vai tratar, ele vai trazer aqui, ó, você tem uma história. Você representa os patriarcas lá de trás. Você não está aqui por acaso. Eu já preservei a tua vida. Você está vivo porque eu deixei você viver. É mais ou menos isso. E agora, o que você tem, preserva isso. Preserva. Você está vendo que eu posso usar o que você tem. Mas você tem que guardar isso. Você tem que guardar isso. Você tem que entender isso que eu te dei é teu e você vai guardar. E você vai entender agora, olha, Deus, com esse bordão aqui, Ele pode fazer muito. Então, o que eu tenho, Ele vai usar. Ele vai usar. E eu preciso guardar isso comigo. Sabe por que as pessoas perdem a fé? Que as pessoas, por causa de uma luta ou de outra, ele vai deixando escapar o que ele tem na vida. Lá atrás, ele entendia que tinha pouco, mas entendia que tinha algo. E ele lançou isso. Depois não deu tanto resultado, e a pessoa pegou e perdeu. Ele vai desprezando. Não, guarda o que você tem. Aquilo que Deus já te deu é teu. Amém? Levanta a mão e fala, eu creio. Guarda isso. O dom que Ele te deu, o ministério que Ele te deu, a vida que Ele te deu, a bênção que Ele te deu, ninguém vai tomar, nem o diabo, homem algum, pessoa nenhuma, não vai tomar, é teu. Você deve usar isso, e deve falar, isso aqui Deus me deu. Então Deus estava falando para Moisés, Moisés, isso aqui é teu. Eu vou mudar o mundo e você vai entrar na história. Você vai ser forte, Moisés. E Moisés está ali, todo trêmulo diante daquela situação. Para encerrar essa palavra, o que você tem nas mãos? Diga assim, vivencie o que você tem. Olha no versículo 6. Disse-lhe mais o Senhor, coloca a mão no peito. E ele o fez. E quando ele tirou, estava leproso. A mão, não era o peito. O peito não estava, a mão. Mão. Você vê, o que ele tinha na mão era um bordão. E agora Deus falou, põe a mão no peito. Quando ele tira a mão, ele tinha lepra. Deus estava mostrando para ele, olha o que você
tem e não sabia. Olha a tua mão. Quando ele perguntou, o que você tem na mão? Era o bordão. Na verdade, naquele momento era um bordão. Mas ele tinha na mão a história do povo que deveria ou iria mudar esse mundo, que era o povo de Israel. Aí Deus fala para ele, coloca a mão no peito de novo, e vai colocar. E vai tirar, e a mão não tinha mais doença alguma. Então ele estava dizendo, Moisés, é tua mão. Eu te dei a bênção. Eu te dei a bênção. Essa tua mão vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai usar depois a vara de Arão, que é dito, e vai até para o tabernáculo. Mas Moisés, quando levantava a mão, era impressionante. Lá no Egito vieram 10 pragas com Moisés levantando a mão. Quando ele chega lá diante do Mar Vermelho, ele vai levantar a mão e a água vai abrir. Quando o povo no deserto ia para a guerra, e ele falava, Josué, vai guerrear que você vai vencer. Mas Josué só vencia quando ele estava com a mão levantada. Quando Moisés estava com a mão levantada, o Josué fazia festa lá embaixo. Quando ele cansava o braço, não dava certo. Deus estava dizendo, é na tua mão que está a bênção. Você tem na mão, Moisés, algo extraordinário. Ricantas, amar. Deus está falando, você tem na mão algo poderoso. Você tem na mão algo impressionante. Você colocou a mão no peito, ela ficou leprosa, agora está só. Essa mão eu vou usar. Eu não vou usar o que aconteceu lá no palácio de Faraó. Tudo isso vai ter importância. Eu não vou usar esses 40 anos que você pastoreou, isso também vai te dar calma para cuidar do povo. Mas eu vou usar a tua mão, porque eu abençoei a tua mão. Queridos, Deus abençoa as nossas vidas da maneira que Ele quer. O que nós precisamos só é descobrir o que Ele nos deu e deixá-lo usar em nossas vidas. Nós podemos muito mais, com experiência com o Senhor, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Com a tua mão você pode abençoar vidas. Com a tua mão você pode expulsar demônios. Com a tua mão você pode curar os enfermos. Deus mandou curar. Deus não falou assim, vai e ora, eu vou curar. Falei, vai e curai em meu nome. Com a tua mão. Porque na tua mão, Deus falou para Moisés, está falando para cada um de nós, tem a minha unção. Quando você pensa que é menor, Deus está dizendo, você não é menor. Também não é maior do que o outro. Cada um de nós tem os dons que Deus nos deu. Mas nós temos na mão algo impressionante. Você tem que acreditar nisso. Com essa unção que tem na tua mão, você vai abençoar a própria vida. Você não tem que viver com a vida difícil que tem tido. Você pode superar isso. Você pode vencer até as próprias enfermidades, os problemas familiares, problemas profissionais, se você acreditar que Deus está com você. E quando você acredita nisso, aí Deus vai mandar você estender a mão. E quando você estender a tua mão, Deus vai fazer uma obra extraordinária. Entenda isso. O Evangelho é simples. Ele é tão simples que a gente não consegue entendê-lo. Por ser simples, parece que o povo gosta de uma coisa complicada. Vamos ficar de pé. Eu quero concluir essa palavra. O louvor pode vir à frente. Eu quero concluir essa palavra dizendo, queridos, nós temos tudo. Moisés pensou que tinha perdido tudo quando teve que fugir do faraó. Moisés pensou que não tinha nada quando vivia uma vida simples no deserto, pastoreando ovelhas. Ele pensou que não era capaz de libertar aquele povo. Até que Deus chega para ele e fala, Moisés, sou eu. Sou eu que farei através de você. Mas eu vou fazer através de você.
Deus está dizendo para você, nesta noite, eu vou te abençoar, mas eu vou usar você mesmo. Se olha para todo mundo e pensa que todo mundo pode te ajudar e te abençoar, pode também, mas você pode mais. Você pode ajudar a si mesma. Você pode. Quando você pensar, há fogo na minha mão, há unção no meu coração, e eu posso muito mais do que imagino.